Juíza Ludmila Grillo, que foi perseguida por ministros do STF no Brasil, está agora exilada nos Estados Unidos e resolveu fazer uma denúncia gravíssima sobre os atos de Alexandre de Moraes e também de Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara. E ela vai apresentar provas contundentes e constitucionais que podem levar à prisão do ministro Alexandre de Moraes e também de Pacheco por omissão nos atos ali dos ministros do STF em Brasília, que resultaram não somente a um prejuízo para o povo brasileiro, mas à morte de um inocente que estava preso ali na Papuda. Você vai conferir tudo isso agora, é uma bomba que acaba de explodir aqui, nós temos que trazer aqui para você. Já dá um like nesse vídeo e eu quero te pedir que assista esse vídeo até o final, porque tem provas aqui, pessoal, que são realmente importantes e gravíssimas, e o Brasil precisa saber disso o quanto antes. Ele também praticou uma omissão ao não apreciar o pedido de revogação de prisão. Então, ele praticou ações e omissões. Da juíza Ludmila Grillo, que está exilada nos Estados Unidos, e de lá, de forma corajosa, ela resolveu colocar a boca no trombone e vai falar tudo o que o povo brasileiro ainda não sabia. Confira. Alexandre de Moraes, a gente pode claramente categorizá-lo no dolo eventual. Porque o dolo direto é quando você tem a intenção de matar. O dolo eventual é um pouquinho diferente. Você não tem aquela intenção direta de matar aquele cara, mas você não se importa com o resultado. Você age ou se omite, assumindo o risco daquele resultado acontecer. E para o nosso direito penal, dolo direto e dolo eventual recebem o mesmíssimo tratamento. Todas as pessoas que agem com qualquer um desses tipos de dolo respondem pelo resultado final. Então, Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado, pela morte de Clériston, por dolo eventual. E agora eu vou além. Conduta penalmente classificável de Rodrigo Pacheco, conduta por omissão. Porque se você exclui a omissão dolosa de Rodrigo Pacheco ao não retirar da máquina pública o elemento defeituoso que se chama Alexandre de Moraes, e só Rodrigo Pacheco pode fazer isso nesse momento, pautando o processo de impeachment, Rodrigo Pacheco se coloca imediatamente na posição de agente garantidor, que é um outro instituto de direito penal, que é aquele que garante determinadas coisas. Ele é o responsável por determinadas coisas, pelo resultado. Ele é o responsável por tomar atitudes para que determinado resultado não aconteça. E nesse momento, Rodrigo Pacheco é agente garantidor e permitiu, por omissão, que o resultado morte acontecesse, ainda que ele não desejasse intimamente que aquilo acontecesse. Então, Rodrigo Pacheco também é responsável nessa ordem causal dos acontecimentos. Rodrigo Pacheco também tem as mãos sujas de sangue. Então, eu espero não ter me alongado muito, mas eu precisava fazer essa explicação um pouco mais técnica. A juíza Ludmila Lins Grillo revelou em uma rede social que deixou o Brasil em 2022 e foi morar nos Estados Unidos depois de vivenciar episódios de perseguição política. Por isso ela se considera exilada. Abre aspas, sou oficialmente uma juíza brasileira em asilo político nos Estados Unidos. Fecha aspas. Ludmila afirmou ainda que chegou a exercer seu trabalho por videoconferência em solo americano até cumprir toda a agenda da vara criminal onde trabalhava. Ela foi afastada do cargo e manteve em segredo que tinha deixado o país para se preservar. Ela diz ainda que documentou todos os atos persecutórios que sofreu por parte do Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ludmila apresentou uma denúncia para as autoridades americanas. E aí, Piotr, a magistrada, a juíza, agora não mais, né, foi afastada do cargo, está nos Estados Unidos aí desde 2022, se considera aí exilada, asilo político nos Estados Unidos em razão de perseguição que tem sofrido. O Supremo Tribunal Federal impeça o descumprimento de leis aprovadas pelo Congresso. Não permita que outro poder interfira nas atribuições do Legislativo.
exija o cumprimento das leis, ou faça uma lei que obrigue a isso, se estiver faltando. A Constituição determina o que faz, que poder faz o quê. Isso devia ser a preocupação do presidente da Câmara e não outras coisas secundárias. Ele, como por exemplo, trocar censura por regulação. Ele está permitindo que exista a figura do exilado político, que configura a existência de uma ditadura. No caso do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário. É injusto falar judiciário porque a primeira instância não tem nada a ver com isso. Os juízes continuam agindo corretamente. O problema está numa corte formada por advogados, que nunca foram juízes de nada. Advogado se habitua a ter um lado, e o presidente da Câmara tem o seu. No caso, oscila conforme os próprios interesses. Nunca coincidem com os interesses do país. Nunca. Então, esse problema real é que precisa ser resolvido. Como é que faz? Vai continuar havendo preso político? Que a Constituição não prevê essa figura. Não admite a existência dela. Vai continuar existindo exilado, preso, perseguido. Então, o caso dessa juíza é que nos preocupa. E não a necessidade de adequar a internet a isso. Isso daí é censura. Isso aí é censura. Vá defender a democracia na trincheira certa. Pois é, Ana, o Augusto falou em ditadura, estava dando uma olhadinha aqui que a Ludmila Lins Grilo publicou numa rede social chamada Locals, até porque ela foi banida pelo STF da rede social X, antigo Twitter. Ela escreveu o seguinte, aspas, esse foi meu segundo Réveillon nos Estados Unidos da América, a terra da liberdade onde escolhi viver, e que carinhosamente me acolheu e me protegeu da ditadura que miseravelmente se instalou no meu país. Da juíza Ludmila foram críticas com embasamento técnico, como o Piotr disse. E não custa lembrarmos que as críticas que ela deixou ainda quando morava no Brasil, e por isso a perseguição, né, começou a ser imposta ao perfil dela, foram críticas que, inclusive, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ex-ministro Marco Aurélio Mello, e fizeram, outras pessoas, outros juristas fizeram, o doutor Ives Gandra Martins também fez críticas a esses inquéritos sem fim, inquéritos que são abertos de ofício, ou apenas com uma canetada de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Houve muitas críticas em relação a esses inquéritos, a quebra do devido processo legal no Brasil, do Estado de Direito, mas no caso da juíza Ludmila, é claro que houve uma perseguição política. Houve uma perseguição política. Claro que também desde a pandemia ficou bem estabelecido no Brasil, né? Médicos não podem questionar tratamento, não pode questionar a conduta com seus pacientes, a vacina, nada. Todo mundo tem que seguir como gado, já que o STF falou tanto em lote, né, que prendeu, né, em lote 1, lote 2 tem 100, lote 2, 3 tem 200. Nós temos todos que seguir como gado que o consórcio novo executivo STF, o que eles determinam, o que pode ser questionado, que pode ser debatido. Então, ficou proibido debater urnas, ficou proibido debater todo o sistema eleitoral, ficou proibido, inclusive, dizer que Lula era amigo de ditadores. Mas aí, Paula, como Augusto disse, nós estamos diante de um Brasil com presos políticos e com exilados. Alan dos Santos, agora a juíza Ludmila, Paulo Figueiredo, nosso Rodrigo Constantino também sem passaporte, sem conta bancária. Que tipo de Brasil é esse?